deputado Carlos Pereira. A discussão na generalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista, desde que se estabeleceu, se criou, se desenvolveu o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Região Autónoma da Madeira, através do Governo Regional da Madeira, e só pelo Governo Regional da Madeira, este é um aspecto que gostaria de sublinhar, o plano teve apenas os contributos do Governo Regional da Madeira e do PSD Madeira, não foi possível à oposição e a outras entidades da Região Autónoma da Madeira, da sociedade civil, participarem e com a sua participação, porventura, termos obtido um documento bastante mais adequado àquilo que era a nossa realidade e que implicasse menos austeridade, menos sacrifícios e menos situações controversas como aquela que temos vindo a viver e, sobretudo, que tivesse sido um plano que tivesse tido, naturalmente, os resultados que nós esperávamos adequados. Desde essa altura, dizia eu que o Partido Socialista colocou nesta Assembleia, e vamos começar agora a discutir, um conjunto de questões, ou um conjunto de diplomas, melhor dizendo, perdão, que implicavam um reforço da fiscalização do Governo Regional. E essa decisão tomada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem origem naquilo que foi o grande problema dos últimos anos do Governo Regional da Madeira. E nós entendemos que o grande problema dos últimos anos do Governo Regional da Madeira foi precisamente a ausência total de escrutínio da Assembleia, no fundo, do povo da Madeira, àquilo que foram as opções e as decisões do Governo Regional. Porque se porventura esta Assembleia se tivesse pronunciado mais vezes, com mais profundidade e com mais transparência, e com mais transparência significa com o povo a poder assistir ao vivo aquilo que eram as críticas que a oposição, e em particular o Partido Socialista, tinha vindo a fazer sobre determinadas opções, porventura hoje a Madeira não estava no desastre e na catástrofe financeira em que se encontra, com consequências óbvias na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida daqueles que têm menos dinheiro no bolso e que hoje sentem cada vez mais dificuldades em sobreviver nesta nossa região. E, portanto, esta proposta é mais um contributo para isso e um contributo que deve ser reconhecido pelo PSD como indispensável. Não há outra função tão nobre do Parlamento que não seja aquela de fiscalizar as ações do Governo Regional. É para isso que existe o Parlamento. O Parlamento é do Parlamento que depende o Governo Regional e não ao contrário. E, portanto, é indispensável que neste Parlamento se fiscalize de forma sistemática, de forma profunda, leve o tempo que quiser as matérias que interessam à região autónoma da Madeira. E, portanto, este diploma relativo ao setor público empresarial faz parte, queria dizer isto de forma muito clara, faz parte de um conjunto largo de diplomas que nós colocamos e que versa, de facto, reforçar a fiscalização. Por outro lado, há uma matéria que nos indigna de forma muito significativa e que tem a ver com a circunstância de existir uma espécie de transformação daquilo que é o papel da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira entregue à Inspeção-Geral de Finanças. Ou seja, eu não sei se isso foi imposição do Governo da República, se isso foi má negociação do Governo Regional, mas a verdade é que, com este Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, quem fiscaliza aquilo que é as ações do Governo deixou de ser a Assembleia e passou a ser a Inspeção-Geral de Finanças. Ora, isto é um mundo ao contrário, isto não tem nenhum sentido e isto não abona a favor daquilo que é o papel dos deputados deste Parlamento. Por outro lado, sobre a questão do setor público empresarial, é preciso lembrar que é indispensável este acompanhamento. E é indispensável este acompanhamento e, para isso, só vos dou alguns números que julgo que todos percebem a dimensão do problema. O passivo do setor público empresarial da região autónoma da Madeira, no final do ano de 2012, era de 3,8 mil milhões de euros. A dívida comercial e financeira era 2,7 mil milhões de euros. Ou seja, nós estamos a falar, de facto, de uma circunstância que levou precisamente à derrocada das contas públicas da região. Ou seja, o veículo principal para a derrocada das contas públicas da região foi, de facto, o setor público empresarial da Madeira. O Governo Regional, que compreendeu que foi impostos limites à dívida, limites à solicitação de mais dívida, como isso era feito de forma mais fácil na década de 90, encontrou um subterfúgio, foi através das empresas públicas. As empresas públicas funcionaram como mecanismo, como veículo para endividamento da região,
e esse mecanismo, esse veículo para o endividamento da região, fugia ao escrutínio da Assembleia, fugia inclusive à contagem da dívida e até à contagem do déficit. E, portanto, a Madeira andava sem o belo prazer a dizer que tinha uma dívida de 1.000 milhões de euros, quando afinal já era 6,3 mil milhões de euros, porque grande parte da dívida estava no setor público empresarial da região autónoma da Madeira. E, portanto, isto aconteceu e nós não soubemos nada disto. Porque, de facto, estas empresas e este acompanhamento nunca veio à Assembleia e continua sem vir. Os resultados do ano de 2012 do setor público empresarial continuam a ser negativos. Foram de 40,1 milhões de euros negativos em 2012. Mas, senhores deputados, não foi só em 2012. A média dos últimos 12 anos do comportamento do setor público empresarial foi sempre uma desgraça. A média são de 62 milhões de euros negativos a acumular, portanto, resultados negativos nos últimos 12 anos. E, portanto, nos últimos 12 anos, este setor público empresarial não só foi um veículo de endividamento que fugia ao escrutínio, como foi um veículo de prejuízo significativo para as contas públicas da região autónoma da Madeira, como digo, 60 e tal milhões de euros por ano de resultados acumulados negativos ao longo dos anos. E, portanto, fica claro aquilo que nós temos vindo a dizer, o setor público empresarial da Madeira foi, e esperemos que deixe de ser a partir de agora, a bomba atómica das contas regionais da Madeira. Foi ele, de facto, de certa forma, que ocultou desta casa do povo da Madeira, das pessoas, o que é que se estava a passar no governo regional da Madeira, que fazia a seu belo prazer a gestão dos dinheiros públicos desta forma absolutamente irresponsável. E, portanto, não só ter um relatório que, obviamente, agora já começa a aparecer por imposição da Inspeção-Geral de Finanças, mas, sobretudo, discutir os seus termos, porque este diploma que aqui está, o que é muito relevante é um debate para discutir os termos do relatório e uma discussão com a presença do Governo para saber quais são os seus pontos fracos, os pontos fortes, as suas ameaças. Isso é absolutamente essencial e os deputados têm que fazê-lo de uma forma formal neste Parlamento. Muito obrigado.